Canta, igreja. Sarar tuas feridas e te perdoar. Ei, lá naquela cruz eu morri em teu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Cante adorando, igreja. Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui, anda ocupado com as tuas coisas. Aleluia! Cante com o coração, adore ao Senhor. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Ei, lá naquela cruz eu morri em teu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Escuta a voz de Deus falando contigo. Filho, eu dei a vida por você. Filho, eu não te fiz para viver assim. Meu filho, filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, ei, te amo. Coloca essa mão, ó. Amo. Jesus está falando contigo que Ele te ama, que Ele estava te esperando nesse lugar. Quando você ainda estava se arrumando para ver esse culto, o Senhor estava contemplando e dizendo, filho, eu te amo. Amo você. Tu sabe quem te ama? Amo você. Aleluia. Amo você. Só a igreja. Canta, igreja. Eu te amo. Amo você. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz eu morri em teu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Alabaxandaraba canta, alabaxé. Diga para alguém do teu lado, irmão, Jesus te ama. Olha para essa pessoa do teu lado e diz assim, irmão, olha, ei, olha para alguém do teu lado e diz assim, ei, irmão, olha o que eu vou te dizer. Enquanto nós estamos aqui, bonitinhos, arrumados, nessa mesma hora, tem pessoas entrando numa UTI. Nessa mesma hora, Daniel, tem pessoas recebendo um diagnóstico não bom, muito ruim. Nessa mesma hora, tem pessoas com ente querido no meio da casa, muitos jovens sendo velados, muitas pessoas sendo veladas nessa mesma hora, mas você está aqui. Eu não sei quem é a tua família, se alguém da tua casa está no hospital, mas eu desejo para ti, tu vai sair desse culto otimista e dizendo, Deus ouviu a minha oração.
Alabaxandarabacanta, alabaxéia. Eu profetizo bênção de cura na tua vida. Eu profetizo a alegria da salvação no teu coração. Que o Espírito Santo nos alcance, Daniel. Que o Espírito Santo nos alcance, Mãe Leonai. Que o Espírito Santo nos alcance, irmão Valmir. E que sejamos cheios dessa graça que está sobre este lugar. Alabaxundarabacanta, alabaxéia. Aleluia. Até hoje, pela madrugada, eu não tinha o que pregar, porque o irmão falou assim: eu não tenho tema, escolhe um tema. E eu fui trabalhar às 5:30 da manhã. Eu cheguei da agorinha, só tomei banho e vim para cá. Mas banhado. Tomei banho, tá? Mas eu pedi a direção de Deus e o Senhor disse: eu vou te dar uma mensagem para te transmitir para a minha igreja. E eu tenho 20 minutos para pregar. Mateus capítulo 24. Aleluia. Eita Deus, me presta, amado, por favor. Desde já, obrigado. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Eu tenho aqui 2 professores de teologia. Eu não vou entrar na escatologia, eu só vou dar uma mensagem de despertamento para a igreja. Aleluia, Jesus. Mateus 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus, 13 versículos, porque foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Geralmente eu gosto de ler a parte A, a parte B, um versículo, mas Deus colocou essa mensagem no meu coração. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E ouvirei de guerra, de rumores de guerra. Tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Eu pulei aqui, mas vamos para o 7. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Em verdade vos digo, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. É por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Pode sentar, igreja. Aqui está uma palavra, amados irmãos, de despertamento para a igreja.
Há 32 anos que eu prego o evangelho, e há 32 anos eu não vou parar de dizer: Jesus está voltando. Alguém pode dizer: irmão, mas isso aí eu ouço há muito tempo. Certo, mas nunca estivemos mais perto do arrebatamento da igreja, ou que seja, da segunda volta de Cristo, como hoje. Tudo isso que eu li aqui, alguns de vocês já leram e já ouviram pregar sobre isso. Cada versículo desse que eu li tem uma pregação. E é um tema muito utilizado pelos nossos irmãos, principalmente os irmãos que fazem a escatologia. Eles gostam de pregar, e a igreja gosta de ouvir sobre isso. Mas escuta aqui, irmãos, quando Jesus chama a atenção dos discípulos, para me entrar na pregação, tenho que pegar esse texto aqui com vocês. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, e na sua frente está o templo de Jerusalém. Não era o templo de Salomão que foi destruído, é o templo que é feito depois, através de Zorobabel e Neemias, Esdras. É o segundo templo, que é reconstruído por Herodes o Grande, e era uma das maravilhas da época. Jesus assentado, e os seus discípulos olhando para o templo, e Jesus disse: aí está uma grandeza, mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora escuta aqui, era um monumento muito grande, era uma arquitetura muito grande da época, era um prédio muito grande, uma estrutura muito grande. Mas depois de 40 anos que Jesus falou isso, no ano 70 depois de Cristo, Roma entra em Jerusalém e o templo é destruído. Quem falou, irmão, que ia ser destruído? Jesus. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e o templo foi destruído como ele proferiu. A vinda de Cristo é um cumprimento das profecias messiânicas. A vinda de Cristo na terra, quando o profeta no 53 diz: quem deu crédito às nossas pregações e a quem se manifestou os braços do Senhor, porque ele veio subindo como renovo e como raiz de uma terra seca, olhando-nos para ele, não via nenhuma beleza para que o desejássemos, e ele era desprezado e indigno entre os homens, homem de dor e experimentado no trabalho, homem de quem os homens escondiam o rosto, e não fizemos dele caso algum, mas ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A vinda de Cristo é um cumprimento das profecias, e as profecias de Jesus é para a igreja. É a segunda vinda de Cristo na terra. Não é assim, professor? A segunda vinda de Cristo na terra será para quem, irmão? Para a igreja. E o discípulo pede duas coisas para Jesus nesse diálogo, que era, eles queriam saber qual o sinal Jesus deixaria quando tivesse perto a sua vinda, e qual o sinal Jesus deixaria quando tivesse perto do fim. Aí Jesus diz: acautelai-vos. Aí Jesus começa no versículo 3, dizendo para ele: quando vocês verem isso aqui,
falsos profetas nas igrejas. Foi feita uma estatística no ano passado, mais de 1.000 igrejas ou religiões com CNPJ se levantaram só no ano passado. Religião para tudo quanto é gosto. Jesus disse isso. Vai haver porfia, dissensão, apostasia, falsos profetas. Quando vocês ouvirem alguém falando aquilo que eu não falei, cuidado. Cuidado com aquilo que vocês vão de ouvir. Isso Jesus deixa como um sinal. Outra coisa que Jesus deixou como sinal: guerras. Nunca se houve tanta guerra como no século 21. Tiveram várias guerras, mas nunca se houve tanta guerra como se houve no século 21. E como acabamos de ler, as guerras trazem fome, e nunca se houve tanta fome como tem acontecido nos dias atuais, os países que têm sofrido com guerra. Pessoas que trabalham dia e noite por um prato de comida. Enquanto nós estamos aqui e temos a oportunidade de estar num país que ainda há liberdade de pregarmos o Evangelho, e temos que orar pelo nosso país, que a graça de Deus permaneça sobre esse país, porque nunca se houve também tanta morte. Amados irmãos, quando houve-se o comunismo imperando no mundo, teve os capitalistas, teve outros que surgiram, trazendo matança aos judeus, os nazistas, e outros mais. Mas quem mais matou mundialmente foi o comunismo. Temos que orar pelo nosso país, temos que orar pela nossa família. E o que é isso, irmão? São sinais que Jesus acabou de dizer. Quando vocês virem isso, guerra e fome, vocês fiquem certos de que ainda não é o fim, mas já está perto do fim. O discípulo pediu um sinal para Jesus e ele dá. Outro sinal que nos chama muita atenção é a multiplicação da iniquidade. A iniquidade vem arrastando o sodomismo com ela, e vem abrangindo e afetando até mesmo dentro do nosso meio. A iniquidade tem se multiplicado de uma forma, amados irmãos, estrondosa. Aquilo que era escândalo no oculto, hoje é liberal. E as pessoas transferem isso como o ensinamento cultural para os nossos jovens. Eles passam isso como se fosse simplesmente algo cultural, como se fosse algo para que trouxesse benefício para você. E com isso o sodomismo ele vem entrando dentro de nossas igrejas, dentro das nossas nações. Aquilo que era oculto veio ao público, e as pessoas aplaudem como se fosse bonito. Aquilo que outrora você dizia assim: oh meu Deus, como é que acontece algo dessa forma? Hoje você tem que aceitar, você é obrigado a aceitar. A multiplicação
da iniquidade tem afetado, amados irmãos, as nossas famílias. Não é uma questão de você não querer aceitar, é uma questão de valores, que cada um de nós temos o princípio. E isso vai entristecendo Deus e vai entristecendo o Espírito Santo. Mas fica certo de uma coisa: quando eu olho para esses terremotos que têm acontecido, de 2020 até hoje, na época em que nós estamos até hoje, se houve mais terremoto de que desde o princípio da nação até 2020. A estatística diz: nunca se houve tanto terremoto como nos nossos dias atuais. No dia em que houve o terremoto na Venezuela, houve o terremoto em 2 estados aqui do nosso Brasil, sentiram. Houve terremoto em outros países na mesma hora, no mesmo tempo. Vários, como Jesus falou, haverá terremoto em vários lugares. Ele não disse que ia acontecer em todos os lugares, ele disse que haveria em vários lugares. Eu posso ver Jesus dizendo para o discípulo: vocês não queriam sinais? Está aí, eu vou deixar para vocês. E ainda tem gente tola que diz que não acredita na Bíblia, que diz que não acredita na palavra de Deus. Irmão, a gente vê o acontecimento quando o homem descobriu que a terra era redonda, 800 anos antes de Cristo. O profeta Isaías dizia aí: Deus está assentado sobre o globo da terra. Não vou entrar no assunto da escatologia para você, mas quero te dizer nesta noite: Jesus está voltando. O discípulo pediram um sinal para ele, e ele deu. Quando vocês virem isso aqui acontecendo, ficai atento, ficai apercebido, porque já está mais próxima a nossa redenção. Agora escuta isso aqui: quando há um terremoto que nem aquele que houve na Venezuela, e aquela matança de gente, houve um terremoto lá na Indonésia esse dia agora, e houve uma outra matança de gente. O aquecimento global, cada vez mais o homem, ele estuda algo para deturpar a palavra de Deus. Vocês sabem o que está escrito em Isaías capítulo de número 24? 800 anos e 35 anos antes de Cristo, Isaías escreveu: ei, a terra será saqueada, a terra ficará vazia. Depois você abre a sua Bíblia e lê lá na sua casa. A terra será aquecida 7 vezes mais. Aí o profeta diz: por quê? Por causa do pecado do homem. Aí ele diz assim: tem mais, porque mudaram os estatutos de Deus e fizeram os seus próprios estatutos, trocaram a verdade pela mentira, esqueceram os meus estatutos e seguiram os seus estatutos. Por isso a terra vai viver debaixo de uma maldição, e a terra será aquecida cada vez mais, e com ardor ela será saqueada. Aí hoje alguém vai dizer: irmão, por causa da camada de ozônio. Irmão, são os raios ultravioleta do sol que está aquecendo cada vez mais o calor da terra. Não, a Bíblia diz
Jesus disse isso. Deus, através dos profetas, o Espírito de Deus descia sobre os profetas, e eles falavam para o povo assim como eu estou falando para vocês: a terra vai aquecer cada vez mais, por causa do pecado do homem. Trocaram as verdades de Deus pela mentira, mudaram os estatutos de Deus e fizeram os seus próprios estatutos. Mas escuta isso aqui, é gritante. Apesar de todos esses acontecimentos, vocês sabem o que o noticiário faz? Se senta em cima dos acontecimentos, e as pessoas não ficam nem sabendo do que aconteceu. A humanidade, hoje eu estou pregando, estou falando para vocês, amanhã, talvez amanhã, alguém tenha esquecido disso, não vai verificar na Bíblia se era verdade o que eu estava pregando ou não, está lá. Vocês sabem o que é isso, irmão? É a natureza que esteve presente lá no começo da igreja. A igreja começou, sabe onde, Moianai? Lá na cruz com Cristo. Ela é inaugurada depois, lá no dia de Pentecoste. Lá foi a inauguração da igreja, a igreja apostólica, onde eles saíram para pregar o evangelho. Agora nós estamos aguardando, a segunda vinda de Jesus. De acordo com Apocalipse, o que está acontecendo hoje, não tenho tempo para explicar isso aqui, mas escuta aqui, de acordo com Apocalipse, os acontecimentos de hoje, é a natureza gritando: Jesus está voltando. O vento forte é o vento dizendo: Jesus está voltando. Os terremotos é a terra dizendo: Jesus está voltando. O aquecimento global é o ardor do sol dizendo: Ele está voltando. Mas o que é mais triste disso é que quando diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas estão amando mais os animais do que os homens. As pessoas estão humanizando coisa e coisificando gente. Vocês entenderam? As pessoas estão nos tratando como objetos, e objetos como ser humano. As pessoas estão tratando mais os animais. Quem matar um cachorro hoje vai preso, sentenciado 10 anos, 12 anos, 15 anos. O número de homicídio, de assassinato de mulheres, de seres humanos, a pessoa nem faz caso, passa 3 dias, presta depoimento, o juiz manda soltar, mas mata um cachorro para te ver. É todos os canais de televisão vão passar tu arrastando o cachorro. Quantos filhos têm pegado os seus cachorrinhos e têm levado para o shopping? Cabelo penteado, óculos escuros na cara, bichinho fica uma beleza. Os pais, eles colocam nos asilos,
Os avós, eles colocam nos asilos, irmão. Irmão, a iniquidade se multiplicando, o amor de muito vai se esfriar. As pessoas estão esquecendo de si própria e de Deus. Mas quero deixar o último versículo para vocês, que diz assim: porém, mais perseverar até, e então será perseverança. Não nos abatemos com o noticiário e com as coisas que nós assistimos e que nos traz tristeza. Nós que ainda temos um pouco de inteligência para entender o que é errado e o que é certo, e nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado, porque nós temos a mente de Cristo, nós somos sábios. Peça sabedoria para Deus. Nós sabemos ainda discernir a época em que nós estamos vivendo, e o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós sabemos ainda, Daniel, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Nunca houve tanta profanação com o Evangelho como nas nossas épocas. As pessoas estão banalizando o nome de Jesus. A iniquidade está aí, irmão, levando o nome de Jesus para lugares que não é para levar, para o desfile de samba, para outros lugares. Esquecer até a oração do Pai Nosso, que diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu. Fica de pé, igreja. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, esses acontecimentos que tem nos dado, tudo isso que eu falei para vocês, que está escrito na Bíblia Sagrada, não falei nada de mim mesmo. Deus nos traz num culto como esse para nos dar o despertamento, e o despertamento é esse: perseverança. 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 Por que perseverança, irmão? Porque antes do versículo da perseverança está dizendo: o amor de muitos tem se esfriado. Pessoas que não têm mais desejo de servir a Deus. Colegas meus, eu vim de uma igreja que nós éramos 100 jovens lá em Ajuruteua. Desses 100 jovens da minha época, do ano de 99, eu fui agora em Ajuruteua pregar num culto lá. Sabe quantos tem, irmão? 11. Tudo desviado. De 100 jovens, só tem 11. Meu Deus, o que está acontecendo? E o Senhor brada no meu coração dizendo: ei, o amor de muitos tem se esfriado. Não deixa que o esfriamento alcance a tua vida. Enquanto você tiver força para cantar, cante. Enquanto você puder louvar, louve. Enquanto você tiver mãos para levantar, levante. Alamandará baixando alabacás. As pessoas querem vir no culto onde eles ouçam uma palavra de prosperidade. A gente tem, mas é isso que Deus colocou no meu coração para a igreja. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Eu tenho visitado várias congregações aqui em Santa Isabel. É 28 anos trabalhando só aqui em Santa Isabel com igrejas. Tu sabe disso e tu também sabe. Tem igrejas que eu tenho ido, tem 6 irmãos no culto.
discípulos. 11 irmãos no culto. E Deus brada no meu coração. Tive em congregação no ano de 2005, era 68 irmãs no círculo de oração, 42 jovens da mocidade. Jovens, não era adolescente, 42 jovens. Eu estive num culto lá, sabe quanto tinha ao todo dentro da igreja? 17 pessoas. Irmão, não deixa o esfriamento alcançar a tua vida. Você é crente, você é arauto de Deus na terra. Assim como a natureza, de acordo com o Apocalipse, é a trombeta de Deus na terra, você também é trombeta de Deus na terra. Digam para as pessoas: Jesus está voltando. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Coloque a mão no seu coração. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, nesta noite eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que tu me traz até aqui, Senhor, na congregação do teu filho, do irmão Daniel, o presbítero da igreja, o anjo da igreja que tu colocou nesse lugar, que confiou, Senhor, de me chamar para estar aqui na sua congregação. E como arauto de Deus, abradei a tua palavra. Agora eu te peço, Espírito Santo, alcança os corações. É tempo de se arrepender. É tempo de pedir perdão. É tempo de se voltar para Deus. Porque a qualquer momento a trombeta vai soar e esta igreja vai subir. Volte para Jesus enquanto é tempo. Você que está distanciado do caminho do Senhor, você que tem se encontrado desanimado, eu quero orar por você. Não entre na linha do sodomismo, da multiplicação da iniquidade, e que o amor de muitos tem se esfriado. Não, você não é assim. Levanta a tua cabeça. Perseverança. Bate alguém do teu lado e diga assim: perseverança, irmão. Perseverança. Alabaxurianda, alabacanta, alabaxé. Riba canta, laba, laba, cheia. Que o Espírito Santo alcance a tua vida. Que o Espírito Santo alcance o teu coração. Que o Espírito Santo alcance a tua mente. Que o Espírito Santo alcance a tua família. Alcance a tua casa. Seja você alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Eira manda labaxéia. Canta na mandarabaxuri anda labaxéia. Tu és grande, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Eu sinto uma graça de Deus aqui, irmão. A mesma graça que eu senti num culto de rua ontem à noite, que nós terminamos quase 10 horas debaixo de uma unção. Eu estou sentindo essa graça aqui nesta noite. Aleluia! Aleluia! Ora baixando, arabacanda, arabaxei. Espírito Santo,
eu te amo, enfim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Adora. Espírito Santo, minha solução, resposta certa para as minhas orações. Alabaxé, canta labalabaxandarabaxé. Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo, alabaxandarabaxé. Recebe o Espírito Santo da tua vida. Renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado. Diga para Jesus: obrigado, Jesus. Obrigado, irmão. Amém, irmão Daniel.